system when that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your dollar like I sing while my guitar wants to sing. E aí, pessoal, tudo bem? Intervalinho aí acabando, a segunda aula agora já vai se iniciar e eu estou aqui de novo para lembrar vocês disso, ok? A segunda aula é uma aula de matemática, tá? A ficha é a 47, a página a 235 da apostila, ok? A aula vai ser com o professor Vitor Israel. Gente, um abraço, boa aula, bom fim de semana, descansem e estudem. Um abraço, até logo. Olá, pessoal! Tudo bem? Essa aula será de matemática e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação. Boa aula! Olá, pessoal! Tudo bem? Está aqui hoje para mais uma aula de matemática. Lembrando que a gente espera sempre que vocês participem da aula. A gente vai hoje entrar numa habilidade que é importantíssima. Nós vamos aqui apresentar vários conteúdos e eu espero que vocês possam tirar suas dúvidas. Aí colocaram para a gente agora o endereço, tá bom? Eu não apresentei, meu nome é Vitor, já dei algumas aulas para vocês. Sou professor de matemática aqui do Colégio PH. Estamos aqui no Rio de Janeiro com o maior carinho para te ajudar nesse rumo ao teu sucesso, né? Bom, então, vamos lá, vamos para a aula que hoje vai ficar muito bom isso aqui. A gente vai falar hoje sobre a habilidade 17, que fala o seguinte: analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação. Bom, gente, assim, todas as áreas de competência, elas vão ter alguma habilidade relacionadas à construção de argumentação. Então, a gente vai usar, nesse caso, essa relação das grandezas variando para a gente perceber se a gente pode fazer alguma coisa ou não. A gente pode chegar na prova e imaginar uma situação, um problema, em que, poxa, será que é possível passar um armário com certas dimensões por aquela porta que tem certas dimensões? Esses certas dimensões que eu falo seriam valores que a prova daria. E você vai ter que parar para analisar essas informações, essas variações e perceber que tipo de armário pode ser passado por uma porta, qual o armário que a gente não vai conseguir. Será que é possível colocar um certo volume dentro de um copo, dadas as dimensões, dado o formato do copo? Então, são várias situações que aparecem, já apareceram nas edições anteriores do Enem e que com certeza vão aparecer esse ano novamente e vocês vão acertar, tá certo? Bom, coloquei para vocês o seguinte aqui, ó. O que a gente vai aplicar nessa habilidade? Bastante conteúdo. Relações de ângulos. Gente, vamos definir ângulo. O que é um ângulo? Eu sempre falo assim para os meus alunos que definir certos elementos que são muito óbvios é uma tarefa muito difícil. Imagina se aparece alguém agora, aparece um ET na sua frente e pergunta: o que é isso, ângulo? Cara, é muito difícil definir, não é? Eu gosto de pensar assim. Imagina que a gente tem aqui, ó, duas retas. Não está muito reto, mas está beleza. Enfim, aqui entre essas duas retas, eu formei uma região. Essa região formada entre as duas retas é o que a gente chama de ângulo. Na verdade,
entre essas retas aí, nós estamos formando 4 ângulos. Né? Só preferi evidenciar um para que você pudesse ver o que é um ângulo, tá bom? Então, com certeza na sua prova do Enem, você vai usar algum ângulo. Vai aparecer alguma questão que vai ter ângulo. Vamos lá. Também vamos utilizar o conceito de segmento de reta. Bom, imagina que a gente tem um triângulo, por exemplo. Um triângulo, ele é formado por 3 segmentos de reta. Ah, professor, eu sempre falei que ele é formado por 3 retas. Não, veja bem. A reta, ela é uma união de pontos, na verdade, infinitos pontos. Ela não tem nem origem, nem extremidade. A reta é infinita para os seus 2 lados. O segmento de reta, o que significa a palavra segmento? Quando a gente vai segmentar, a gente vai dividir. O segmento é uma parte dessa reta. Então, é alguma coisa finita, né? É um elemento finito. Bom, a gente vai utilizar, aqui eu fui bem amplo, né? Os conceitos de geometria. Nós vamos falar hoje, por exemplo, além dos ângulos de um polígono, a gente vai falar também sobre a soma dos ângulos de um polígono. A gente vai falar sobre o ângulo interno, sobre o ângulo externo. A gente vai falar sobre relações pitagóricas. Então, essa relação com a geometria está super bacana nessa habilidade. O que mais que a gente vai ver? Vamos ver também geometria plana. O que é geometria plana, pessoal? É aquela que se desenvolve em cima de um plano. Veja bem, um plano tem 2 dimensões. Ele tem um comprimento e ele tem uma largura. São essas dimensões que a gente mede num plano. Eu não consigo, por exemplo, colocar uma caixa d'água num plano. Por que eu não consigo colocar uma caixa d'água no plano? Porque a caixa d'água tem 3 dimensões. No plano, a gente só vai ter 2. Ah, mas então a gente vai ficar preso sempre com a geometria plana? Não, também coloquei aqui, que a gente vai ver? Geometria espacial. O que é isso, professor? A gente vai ter o espaço para estudar geometria? Não, não é isso. Geometria espacial significa que a gente vai ter o espaço à nossa disposição para aplicar os conceitos. Ou seja, na geometria espacial, a gente vai aplicar todas as figuras que têm 3 dimensões. Um cubo, um cilindro, uma esfera e tantos outros exemplos. Tá ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Coloquei para vocês isso aqui, ó, habilidade ligada à geometria. Altamente ligada à geometria. A gente vai ver a variação das grandezas, a gente vai ver que o segmento aumenta, o segmento diminui, o ângulo aumenta, o ângulo diminui. E isso vai proporcionar várias situações de problema. A gente tem que ver se, com o ângulo mudando, se a gente consegue ter um segmento proporcional. A gente vai perceber que com o segmento mudando, o ângulo vai acabar mudando também. Então essa relação vai acontecer o tempo todo na aula de hoje. Vai mudar uma coisinha aqui e como consequência, a gente pode ter um sucesso ou um fracasso na tentativa de resolver alguma situação, problema. Tá certo? Além disso, coloquei para vocês o quê? Usaremos nessa habilidade a geometria, com seus teoremas e leis, para desvendar o que é possível, quando é possível e se é possível. A gente não pode chegar assim, numa prova, e olha, eu acho que eu vou conseguir passar sim um armário por essa porta. Vou conseguir porque, poxa, tá bonitinho ali, sabe? E aquela parada, tá legal. Não, a gente não pode ser assim. A gente vai ter que provar por A mais B que a gente consegue passar o armário ou que a gente não consegue. Tá ok? Então, coloquei aqui no final. O que é argumentar? A gente vai utilizar argumentos para mostrar o que pode ou não acontecer. Tá? A gente vai provar as situações usando fatos. Dessa forma, coloquei aqui para vocês a nossa primeira situação problema. Então, a gente vai ter algumas situações problema. No final da aula, a gente vai ter, por exemplo, a nossa ficha com as atividades. Vocês vão ter tempo para resolver. A gente vai resolver. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Bom, o que a situação problema 1 vai dizer? Vamos lá? 3 homens estão tentando construir uma ponte que ligue 2 lados de um rio. Na figura a seguir, os pontos A, B e C definem as posições de André, Bruno e Carlos. Viu? Fui bem criativo, né? A, B e C, André, Bruno e Carlos. A ponte deve ser ligada de modo a conectar os pontos B e C, onde está o Bruno e onde está o Carlos.
Coloquei a figura para vocês, ó, o rio, ó, sem poluição, esboço da situação descrita no texto anterior. Tá vendo aqui, ó, o ponto A, onde está o André. Aqui, ó, nós temos o ponto B, onde está o Bruno. É Bruno, nem lembro mais, é Bruno. E o C, onde está o Carlos. Aqui vai ser construída a ponte. Repara que eu já mostrei para vocês que o segmento AB, aí ó, segmento de reta, esse pedacinho vale 20 metros. O segmento AC, esse segmento, essa partezinha vale 15 metros. A gente vai ter que medir alguma coisa aí. Vamos ver, vamos ver? O comprimento da ponte deve ser um número menor que 15 metros? Entre 15 metros e 16 metros? Entre 16 metros e 17 metros? Entre 17 e 18? Ou acima de 18? Pessoal, então não adianta a gente chegar aqui agora e ficar, poxa, eu estou vendo esse 20 aqui, esse 15, pô, o outro lado deve ser a média, porque eu não sei, mas eu estou sentindo que deve ser. Não, a gente vai ter que aplicar algum conceito de geometria para resolver isso. Veja bem, o que a gente tem de concreto aqui? A gente tem um triângulo, onde a gente sabe o quê? A gente conhece dois lados desse triângulo e um dos seus ângulos, tá? A gente até conhece o ângulo formado por esses dois lados. E dentro disso, eu vou ter que calcular, ó, que eu vou ter que colocar aqui, ó, o x. O x da questão é o comprimento BC. A gente tem que ver que valor vai ser esse. Ah, e se for 16,92? Se for 16,92 vai ser a letra C. Agora, como é que a gente vai resolver isso? Coloquei aqui para vocês, ó. Repare que nessa questão, conhecemos dois lados do triângulo ABC. E além disso, conhecemos o ângulo de 60 graus, não foi isso? Ó? Eu conheço aqui o lado que mede 20, o lado que mede 15. Além disso, conheço o ângulo de 60 graus. O que podemos utilizar para descobrir a medida do terceiro lado? O comprimento da ponte. Aqui, ó. Primeira teoria que eu quero te apresentar hoje. Lei dos cossenos. O que ela faz? Ela relaciona os três lados de um triângulo e um dos seus ângulos. Veja bem, a lei dos cossenos vai relacionar os três lados de um triângulo e um dos seus ângulos. Vocês não vão utilizar dois ângulos. Mais para frente eu vou mostrar quando vamos utilizar dois ângulos, o que deve ser feito. Vamos ver como é que vai ficar. Fórmula da lei dos cossenos. Bonita fórmula, né? Eu gosto de falar para os meus alunos assim, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O pessoal conhece bem essa parte aqui, né? Deve estar pensando, o que é esse A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? Lembra? É o Pitágoras. O problema, pessoal, é que a lei dos cossenos tem esse monstrinho aqui, ó. Menos 2BC cosseno A. Então, pessoal, vocês têm que saber essa fórmula de qualquer maneira. Ela pode te ajudar a resolver alguma questão. Eu até canto uma musiquinha aqui para os meus alunos para poder gravar isso aqui mais fácil, né? Como é que a gente canta isso aí? Bota lá para mim, por favor, pessoal. Obrigado. Fico com vergonha de cantar isso aqui e ser filmado, né? Como é que fica essa musiquinha? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno A. E assim é mais fácil de gravar. Pronto. Fiz o meu papel aqui, passei a maior vergonha, o pessoal da produção tá rindo de mim aqui. Eu quero que vocês lembrem disso na hora. Tá bom? Então, vamos lembrar dessa fórmula que ela pode te ajudar muito, muito, muito. Agora, vamos entender melhor como funciona essa fórmula. Gente, quem é o lado A? Olha aqui para a figura, ó. O ladinho A é o lado que está oposto ao ângulo que a gente está usando. Os outros dois lados são o B e o C. Então, nessa fórmula, pessoal, é importante que vocês usem o lado A como o lado oposto ao ângulo que vai ser utilizado. Os lados B e C são os outros dois lados. Ah, eu posso usar o primeiro como B e o segundo como C? Posso. Posso usar o primeiro como C e o segundo como B? Também pode, cara. A relação entre o B e o C é essa. A gente pode trocar o B e o C. Agora, o lado A tem que ser de qualquer maneira o lado oposto ao ângulo em questão. Dentro disso, o que a gente vai ver? Assim nós temos, aplicando a fórmula da lei dos cossenos, teremos o A é o X, é o lado BC que a gente quer calcular. Eu coloquei o B como 15 metros e o C como 20 metros. Lembra? Ó, eu quero calcular aqui o lado X,
que é o lado oposto ao ângulo que a gente vai utilizar, que é o ângulo de 60 graus. Os lados B e C são 20 e 15. Então, eu posso usar o B como 20 e o C como 15. Se eu preferir, eu posso usar o B como 15 e o C como 20, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês essa setinha aqui, ó. Eu usei o B como 15, o C como 20 e escrevi, ó, o B e o C podem trocar de lugar. Então, aplicando a fórmula, vamos lá, ó. Volta na fórmula aqui. Não vou cantar de novo, hein? A gente, no lugar do A, vai colocar o X, não é isso? Ó? No lugar do A, o X. No lugar do B, a gente vai utilizar o 15, lembra? E no lugar do C, a gente vai colocar o 20. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Estou substituindo, né? Menos 2bc. Quem é o B e quem é o C, lembra? 15 e 20. Vezes o cosseno de 60. Pessoal, pergunta bacana. Vocês se lembram do cosseno de 60 graus? Esse é um valor notável, né? Você tem que ir para a sua prova sabendo isso. O cosseno de 60 graus, assim como o seno de 30 graus, ele vale, pessoal, 1/2. Tá bom? Então, utilizando esse valor, o que vai acontecer? 15 ao quadrado é 225. 20 ao quadrado é 400. Repara que se eu multiplicar o 2 aqui, ó, pelo cosseno de 60, eu estou multiplicando 2 pelo 1/2. Ah, professor, você está multiplicando o primeiro pelo último? Pode? Pode, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, esse 2 e esse cosseno de 60, eles vão se anular, né? Porque é 2 vezes 1/2. Quanto é que dá 2 vezes 1/2? 2/2 que é igual a 1. O que sobra? 15 vezes 20, 300. Então, ó, x ao quadrado é igual a 225 mais 400 menos 300. A gente faz essa soma aqui, 225 mais 400, e encontra 625. Tiramos 300 e chegaremos a essa conclusão. O x ao quadrado, então, ele é igual a 325. Agora, volta aqui para mim, por favor, pessoal. Obrigado. Como é que a gente vai resolver essa situação? Eu não tenho x ainda. Eu tenho x ao quadrado. Como é que eu vou achar o x sabendo quem é o x ao quadrado? Eu sempre falo, tenta lá na hora pegar um exemplo mais simples. Vou te dar um exemplo bem bacana. Esse você pode lembrar lá na hora. Se o x ao quadrado, vou colocar aqui no quadro, ó. Se o x ao quadrado for igual a 16, o que eu estou te perguntando, pessoal? Se o x ao quadrado é 16, eu estou procurando um número que é o quadrado da 16, não é isso? Como é que a gente resolve essa equação que é de segundo grau? Tem duas raízes. Te dei uma dica, hein? Duas raízes. Tem duas respostas. Quais são os números que elevados ao quadrado dão 16? Pensou direitinho. Deve ter pensado em calcular, extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 vai dar 4. Na verdade, aqui, ó, gente, o x, ele vai poder ser ou o mais ou o menos 4. Como nós estamos falando em geometria, essas duas raízes aí podem ou não ter fundamento, né? Imagina um comprimento aí de 4 metros. É possível? É possível. Agora, visualiza essa distância? Menos 4 metros? Não, isso não é possível. Então, um valor negativo não vai ter sentido. Agora, volta lá para a nossa situação. X ao quadrado é igual a 325. Qual que é o grande problema do 325, hein, pessoal? Já pensou aí? A gente vai ter que tirar a raiz quadrada dele. Qual que é o problema disso? Tirar a raiz quadrada de 325 é bem mais complicado que o nosso 16. Por que é mais complicado, pessoal? Leia aqui comigo, ó. Percebemos que o comprimento da ponte elevado ao quadrado é igual a 325. Note que esse número não é um quadrado perfeito. Isso pode acontecer, já apareceu em algumas provas de vestibular e pode aparecer na prova do Enem. Volta aqui para mim, pessoal. O que é um quadrado perfeito? Para e pensa. Quadrado perfeito é um número que, se for extrair da sua raiz quadrada, vai gerar um número inteiro. O 25, pensa aí. O 25 é um quadrado perfeito? É. Quanto é que dá a raiz quadrada de 25? 5. O 36? O 36 é um quadrado perfeito? É. Se a gente extrair a raiz quadrada do 36, a gente vai encontrar quanto? 6. Não é isso? Agora, o 325 não é um quadrado perfeito. Aí alguns vão pensar, pô, vou fatorar. Não, não vai por esse caminho. Vamos continuar lendo aqui, ó.
Porém, ou seja, vamos só completar, né? Ou seja, se extrairmos só a raiz quadrada, não encontraremos um número inteiro. Beleza. Porém, podemos nos lembrar que, pessoal, quanto é que é 15 ao quadrado? Até a gente já utilizou lá na questão, né? 15 ao quadrado é 225, né? E o 16 ao quadrado dá quanto? 256. Eu estou chegando no 325, tá vendo? Estou me aproximando. Quanto é que dá 17 ao quadrado? 289. Estou chegando. Olha o 18 ao quadrado, hein? Que dó, que dó, que dó. 18 ao quadrado é 324. Perceberam que deu pertinho, pertinho, pertinho? Professor, vou aproximar. Não. A gente não pode aproximar. Se te aproximar, a gente vai achar que o x é exatamente 18. Agora, se o 18 ao quadrado é 324, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou comparar o 324 com o 325, não é isso? Pessoal, quem é maior? 324 ou 325? O 325. Logo, gente, o x ao quadrado vai acabar sendo maior do que quem? O 18 ao quadrado. Se o x ao quadrado é maior do que 18 ao quadrado, eu vou chegar à conclusão que o x, ficou estiloso esse x aqui, hein? É maior do que 18. Então já temos a resposta, né? Bom, após a análise dos quadrados perfeitos apresentados no slide anterior, pensaremos, o número 325 é maior do que o 324. Ou seja, 325 é maior do que 18 elevado ao quadrado. Portanto, se extrairmos a raiz quadrada, teremos o comprimento x da ponte, teremos que o comprimento x da ponte deverá ser um número maior do que 18 metros. Eu costumo brincar, eu chamo até com os meus alunos, chama de 18, algo. Esse algo não é zero, né? É alguma coisinha que vai ter a mais ali. Portanto, cadê as opções? Se esconderam, estão tímidas. Está aqui, ó. A gente vai marcar a letra E. A gente vai ter que fazer uma ponte aí, ó. Eu construí um argumento. A gente vai ter que construir uma ponte que vai ter que ter um comprimento acima de 18 metros. Então, pessoal, pegando esse primeiro exemplo, eu quero que vocês pensem dessa maneira. A gente vai aplicar alguma teoria de geometria para dizer o que é possível, o que é necessário para alguma coisa acontecer ou não. Depende da questão. Se ele quer que aconteça, se ele quer que não aconteça, como ele quer que aconteça. Bom, vamos agora para a situação problema 2? Olha para lá, olha para lá. Aí, situação problema 2. Olha o professor Maurício aí, ó. O professor Maurício foi desafiado a construir um pentágono. Gente, pentágono. O que é pentágono? O que significa esse prefixo penta? Quando um time lá é pentacampeão, o que significa isso? Ele foi campeão 5 vezes. Beleza? Então, pentágono é um polígono que vai ter quantos lados? 5 lados, 5 ângulos internos, 5 ângulos externos, 5 vértices e por aí vai, né? Ele é um pentágono regular. Já já a gente vai discutir esse lance de polígono regular. Bom, então, ele foi desafiado a construir um pentágono regular e, para isso, ele deveria seguir as seguintes instruções. Andar 5 metros em linha reta. Virar x graus à esquerda. Andar 5 metros em linha reta. E repetir y vezes os comandos 2 e 3. Perceberam? Então vocês têm que tentar visualizar o cenário aí. O professor Maurício está lá, andando 5 metros, virando um pouquinho à esquerda. Andando 5 metros, e por aí vai. E no final, ele vai ter que construir um pentágono regular. Vamos ler sobre isso? O que a gente tem que ver dentro disso? Bom, para que o professor Maurício consiga resolver o desafio, qual o valor que ele vai encontrar para x vezes y? Então, pessoal, a gente vai encontrar o valor do x, depois a gente vai encontrar o valor do y. A questão quer que a gente faça o que entre esses dois valores? A questão quer que a gente multiplique. Bacana? Vamos lá. Olha a figura esboçada pelo professor Maurício. Mandou bem, professor Maurício, né? Ah, professor, eu não sei de qual ponto ele começou. Tanto faz. É um ciclo. No final ele vai voltar para o ponto de partida. Bom, vamos, por exemplo, ó, dizer que ele está começando aqui. Tá certo, pessoal?
Ele vai andar em linha reta. Andou em linha reta. Tá vendo ele andando em linha reta? Andou 5 metros? Bom, se ele continuasse andando em linha reta, ele ia seguir esse caminho aqui que eu coloquei para vocês, ó, tracejado. Mas o que ele fez, ó? Ele girou aqui, esse ângulo, que eu chamei de W. O que ele fez? Andou mais 5 metros. Deveria continuar andando aqui pelo pontilhado. Mas o que ele fez aqui, pessoal? Ele girou também o mesmo ângulo. Vocês estão reparando que no final das contas ele vai acabar voltando de novo para esse pontinho aqui? Bacana, né? Bom, gente, isso aqui é um pentágono, né? Ele tem 5 ângulos internos e 5 ângulos externos. Chamei os ângulos internos todos de K e os ângulos externos todos de W. Agora, como é que eu posso garantir que todos os ângulos internos vão ser iguais? Qual palavrinha me garante isso? Voltou lá? Essa palavra aqui, ó. Vamos ler sobre isso? Bom, para resolver essa questão, devemos saber o que é um polígono regular antes de mais nada. O que é um polígono regular? É aquele que possui todos os lados. Professor, o senhor está colocando palavrinhas muito difíceis hoje. Não. Congruentes. O que são lados congruentes? São lados que têm a mesma medida. E todos os ângulos internos iguais, também congruentes, né? Essa vai ser a ideia da regularidade, pessoal. Todos os lados vão ser iguais, vão ter a mesma medida. Então a gente vai ter uma regularidade de comprimentos. Todos os ângulos também vão ter a mesma medida. Então a gente também vai ter uma regularidade angular. Bom, sabendo disso, olha o que vai acontecer. Além disso, precisamos saber quanto mede cada ângulo interno desse polígono. Para isso, usaremos as fórmulas. Não se assustem, pessoal. Estou com vocês aqui, hein? Fórmula da soma dos ângulos internos. Essa fórmula aqui, ó, importantíssima. Fórmula que o Enem gosta bastante, tá? Bom, vou desenhar um triângulo aqui para vocês, ó. Aqui é o nosso triângulo, que bonito o nosso triângulo, né? Um triângulo tem quantos ângulos, pessoal? Ele tem 3 ângulos internos, não é isso? Vocês se lembram o que acontece se eu somar esses 3 ângulos internos? O que vai acontecer, pessoal? Eu vou chegar a qual valor? 180 graus, não é isso? Pronto, 180 graus. Isso acontece para o triângulo. E para os quadriláteros? Peguei um quadrilátero convexo lá. Qual vai ser o somatório? Eu vou ter isso aqui 2 vezes. E para o pentágono? Eu vou ter isso aqui 3 vezes. E para o hexágono? Eu vou ter isso aqui 4 vezes e por aí vai, pessoal. Então, olha só. Quando eu tenho 3 lados, eu vou ter 180 quantas vezes? 1 vez. Quando eu tenho 4 lados, eu vou ter 180 quantas vezes? 2 vezes. Quando eu tenho 5 lados, eu vou ter 180 quantas vezes? 3 vezes. E por aí vai. Vocês estão reparando que os números aqui, ó, da minha coluna da direita, eles sempre são 2 unidades menor do que os números da coluna da esquerda? Pessoal, se eu tiver N lados, eu vou ter que multiplicar o 180 por quanto? Eu não estou sempre diminuindo 2? Eu vou ter que multiplicar o 180 por N menos 2 aqui, ó. Ficou estranho aqui, ó. Tá aqui para você, ó. A soma dos ângulos internos é 180 graus vezes N menos 2. Onde esse N, aqui o N aqui, pessoal. Olha aqui embaixo. O N é um número de lados, ou o número de vértices, ou o número de ângulos internos. É a mesma coisa. Agora, essa é a fórmula da soma dos ângulos internos. Qual é a fórmula de cada ângulo interno? Pensa assim, eu só vou utilizar isso para polígono regular. Por que eu só vou usar isso para polígono regular, pessoal? Porque no polígono regular, todos os ângulos são iguais. Então, o que eu vou fazer? Vou te dar um exemplo prático, bem bacana. Pensa em um quadrilátero regular. Estou usando um nome que vai te parecer um pouco complicado, mas eu vou tornar mais simples. O que é um quadrilátero regular? Quadrilátero, 4 lados. Regular, todos os lados são iguais e todos os ângulos também vão ser iguais. Pensa aí, cara. Que quadrilátero tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais? Lembra quem era? É o quadrado. O quadrado tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais, não é isso? Pensa só.
Qual é a soma dos ângulos internos do de qualquer quadrilátero convexo? É 360 graus, não é isso? Agora, se a gente tem 360 graus somando os 4 ângulos, e os 4 são iguais, quanto é que mede cada um? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 360 graus e vou dividir por 4, que é o número de ângulos. Faz aí, ó, faz no cantinho. 360 graus dividido por 4 dá 90 graus. Lembra que o quadrado tem todos os ângulos iguais a 90 graus? É por isso. Então, pessoal, para a gente calcular aqui, ó, o ângulo interno, a gente vai fazer a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Tá bacana? Beleza. Bom, como a gente quer criar um pentágono, no nosso caso, a gente vai ter um n igual a 5. A gente vai ter um polígono com 5 lados. Substituindo na forma do ângulo interno, ó, volta lá, pessoal. Eu vou substituir aqui, nessa fórmula, o n por 5. Então, eu vou ter lá 180 vezes 5 menos 2 sobre 5. Fiz a conta para vocês aqui, ó, 5 menos 2 vai dar 3, vezes 180 dá 540, dividi por 5, achei 108 graus. Tá ok, pessoal? Sim ou não? Mas olha só, volta na figura do professor Maurício. Olha que eu marquei aqui em vermelho para vocês. Qual é o ângulo que ele está girando? É o ângulo interno, pessoal? Não, né? Esse ângulo que ele está fazendo o giro aí é o ângulo externo. Olha lá. O que nós precisamos é do ângulo externo. Bom, como é que a gente vai achar o ângulo externo? Bom, como calcular o ângulo externo de um polígono regular? Bom, existem duas maneiras. Se a gente já conhece o ângulo interno, a gente pode utilizar isso para, consequentemente, descobrir o ângulo externo. Se não, a gente vai utilizar uma fórmula que eu vou te apresentar um pouquinho mais para frente. Pensa lá, ó. Se conhecemos o ângulo interno desse polígono regular, é bem simples. Basta se lembrar que a soma do ângulo interno com o ângulo externo deve ser igual ao ângulo de meia volta, ou seja, 180 graus. Vamos ver isso na figura, gente. Aqui, ó. Se eu somar aqui, por exemplo, o ângulo K com o ângulo W, aqui, ó, é meia volta, não é isso? Uma volta é 360 graus, meia volta é 180 graus. Então, gente, assim, se o ângulo interno é de 108 graus, o ângulo externo vai ser o que falta para 180, né? 180 graus de menos 108. Olha o nosso ângulo externo aqui, ó, 72 graus. Portanto, x é igual a 72. Professor, não entendi por que o x é igual a 72. Volta lá no início da questão, ó. Foi muito. Tá aqui, ó. O x é o ângulo que ele gira. O ângulo que ele gira, que no caso, eu chamei aqui de W. Não foi isso? O ângulo que ele gira. Então, o ângulo que ele gira, o x, vai valer 72 graus. Como ele já botou grau, o x é só 72. Tá bom? Outra maneira, utilizar as fórmulas. Essa fórmula é muito legal. A fórmula da soma dos ângulos externos de um polígono. Pessoal, qualquer polígono tem a soma dos ângulos externos igual a 360 graus. A justificativa é bem simples. A gente não está fechando... Bota aqui em mim, por favor, pessoal. Obrigado. A gente não está fechando um polígono? Sim ou não? Ele é cíclico, não é? Se ele é cíclico, ele tem que fechar. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Estou fazendo segmentos. Tá vendo? Estou me aproximando, vindo e fechando no mesmo lugar, não é isso? Se eu fecho um ciclo, o que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo 360 graus externamente. É por isso que lá, ó, a soma dos ângulos externos vai ser quanto? 360 graus. Bom, fórmula do ângulo externo de um polígono regular. A gente vai pegar a soma, que é de 360 graus, e vai dividir pelo número de lados. Tá bacana? No nosso caso, a gente tem que substituir n por 5, lembra? 360 graus dividido por 5, de novo, ó, 72. Portanto, por um caminho ou por outro, acharíamos que o x é igual a 72. Já achamos o x, falta achar quem? O y, vamos lembrar quem é o y? Aqui, vamos lá, ó. Ele vai andar 5 metros em linha reta, vai virar x graus à esquerda, vai andar mais 5 metros em linha reta e repetir os passos 2 e 3. Quantas vezes? Y vezes, tá bom? Repara o seguinte, pessoal. No passo 1, eu ando 5 metros. Eu faço um lado. No passo 3, eu também ando 5 metros. Eu faço o segundo lado. Não são 5 lados?
Se são 5 lados e eu já fiz 2, faltam quantos, pessoal? Faltam 3. Então eu vou ter que repetir esse y aqui, ó, quantas vezes? 3 vezes. Vamos ler lá? Olha o que eu coloquei para vocês. E após o passo 3, os 2 primeiros lados já foram construídos. Logo, é necessário que sejam criados ainda 3 lados para fechar os 5, né? Por esse motivo, temos que o y é igual a 3. Lembra que a questão queria? Ela pedia lá o x, ela falava sobre o y. Ela falava o seguinte, qual o valor que o professor Maurício vai encontrar para x vezes y? Vamos lá, ó. A gente encontrou o x igual a quanto? 72. Encontramos o y igual a quanto? A 3. Portanto, como a questão pede o valor de x vezes y, nós vamos ter 72 vezes 3, o que resulta em 216, cuja resposta é a letra C. Tá ok, pessoal? Então, essa questão, eu deixei bem detalhado para vocês todos os caminhos que existem, para que lá na hora você se sinta mais confortável de utilizar ou o caminho A ou o caminho B e possa responder a questão. O pessoal mandou muito bem, colocou aí agora para a gente o endereço. Vamos lembrar. Não entendeu? Manda uma dúvida. Tem algo a mais que você queria falar? Manda uma dúvida. Tá bom? Vamos para a próxima situação problema? Situação problema 3. Bárbara e Ronald discutem por conta de um ângulo. Nosso pessoal também discute por causa de ângulo, né, cara? Um relógio de ponteiros produz às 14 horas e 20 minutos um ângulo agudo entre tais ponteiros. Lembra disso aqui, ó? Ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Ah, professor, eu lembro que ângulo agudo é aquele... Agudo é que a gente coloca na letra. Não confunde uma coisa com a outra. Não é uma acentuação lá no português, não, gente. Ângulo agudo é um ângulo que tem medida inferior a 90 graus. Tranquilo? Volta lá, ó. A gente vai ter um ângulo agudo formado pelos ponteiros, entre tais ponteiros, né? Bom, o Ronald fala que esse ângulo mede 60 graus. Comentário que leva a Bárbara a criar uma resposta. E a Bárbara tá danada, hein? O que a Bárbara deve falar para não faltar com a verdade? Vamos ler, pessoal? Ela deve concordar com seu amigo, já que o ângulo entre os ponteiros realmente é de 60 graus. Letra B. Ela deve discordar e dizer que o ângulo, na verdade, mede 45 graus. Letra C. Ela deve discordar e dizer que o ângulo mede 50 graus. Letra D. Ela deve discordar e dizer que o ângulo mede 55 graus. O pessoal não está levando fé no Ronald, hein? Letra E. Ela não pode garantir o valor desse ângulo, visto que tal medida varia de acordo com o relógio utilizado no experimento. Pessoal, essa letra E aí está meio macabra, hein? Pode isso, gente? De um relógio para o outro variar? Olha para a figura. Desenhei um relógio bonitão para vocês aqui, ó. Façamos a representação do relógio. Fiquei umas 2 horas, mas consegui fazer um relógio bonitinho para vocês. Sabe qual que é o grande erro? O pessoal acha que às 2 horas, obviamente, o ponteiro das horas vai estar apontadinho lá para o 2. Às 3 horas, ele já vai parar lá no 3, certinho. Tem gente que pensa assim, 2 horas, o ponteiro das horas está no 2. 2h10, o ponteiro das horas ainda está no 2. 2h40, o ponteiro das horas ainda está no 2. 2h59, o ponteiro das horas ainda está no 2. 3 horas, crack! Agora ele vai para o 3. É assim? É instantâneo? Não, né? O que vai acontecendo com esse ponteiro? Ao passar do tempo, ele vai andando bem devagarinho, até que ele chega no 3. Ele vai fazer um movimento que é, lembra da palavrinha que o Enem adora? Que é proporcional. Tenho certeza que vocês falaram junto comigo isso. Olha lá pro relógio. Olha pro relógio. Repara o seguinte, ó. Eu coloquei o ponteiro dos minutos aqui no 4, né? Porque são 4h20. Desculpa, são 2h20. Agora, eu botei o ponteiro das horas entre o 2 e o 3, porque não são nem 2 horas em ponto e não são 3 horas em ponto. Ah, professor, está exatamente no meio. Para e pensa. Quando é que esse ponteiro vai estar exatamente no meio? Vai ser no horário entre as 2 horas e as 3 horas, né? Qual que é o ponto médio? Qual que é o horário médio entre 2 horas e 3 horas? 2h30 da tarde, bacana. Vamos ler aqui, ó. Para calcular o valor de y, pensaremos que é um ângulo igual à divisão do ângulo de uma volta inteira por 12. Olha só, para ficar bem claro isso. Vocês repararam que o ângulo todo está aqui em vermelho, ó?
Olha o ângulo todo aqui. O que eu fiz com esse ângulo? Eu dividi em duas partes. Eu vou começar calculando y porque realmente ele é mais fácil. Repara o seguinte, pessoal. Esse ângulo formado entre o 11 e o 12, ele vai ser igual ao ângulo formado, por exemplo, entre o 7 e o 8. Por que acontece isso, pessoal? Porque o relógio, ele vai ter lá a meia volta dele, que vai ser fracionada em 12 pedaços. Então a gente tem uma volta inteira que vai ser fracionada em 12 pedaços. A gente pode calcular quanto vale cada pedacinho desse? Pode. A gente vai pegar uma volta inteira que é de 360 graus e dividir pelo número de partes, que na verdade é 12. Olha o que eu fiz. Bota na tela, pessoal. Ótimo. 360 graus dividido por 12, 30 graus. Então vocês já sabem que esse y aí, ele vale 30 graus. Repara o seguinte, né? O x vai ser menos do que 30 graus. Porque 30 graus seria entre o 2 e o 3. Repara que ele já andou um pouquinho, não foi? Vamos lá. Para o cálculo do ângulo x, pensaremos que ele é o ângulo que falta ser percorrido pelo ponteiro das horas entre os horários de 2h20 e 3 horas. Tá vendo isso, pessoal? O ponteiro tá aqui, ó. Quando é que o ponteiro das horas vai chegar na linha pontilhada? Quando é que o ponteiro das horas vai apontar exatamente para o 3? Quando for que horas? Quando for 15 horas. Então, ó, das 14h20 para as 15 horas, o que falta acontecer ali? Falta o tempo andar. Falta quanto tempo aí? 40 minutos. Então, ó, portanto, é um ângulo que é percorrido em 40 minutos. Agora, volta aqui na figura. Gente, quanto tempo demora para o ponteiro sair, por exemplo, aqui do 11 e vir parar aqui no 12, hein? Para e pensa, do ponteiro das horas. Para ele sair de 11 horas para as 12 horas, demora quanto tempo? Pô, de 11 horas para 12 horas demora 1 hora, não é isso? Foi isso que eu evidenciei aqui, ó. Vale ressaltar que para o ponteiro das horas sair de um número no relógio e alcançar o próximo, ele demora 1 hora, ou seja, 60 minutos. Então, o que acontece? O ângulo x é o ângulo que falta ser percorrido, é o ângulo de 40 minutos. E eu sei que o ângulo entre duas casas, né, esse ângulo aqui, o 30 graus, ele é percorrido em quanto tempo? Em 1 hora, em 60 minutos. O que a gente vai armar então? Armamos uma regra de 3. Em 1 hora, em 60 minutos, o ponteiro das horas anda 30 graus. Em 40 minutos, ele vai andar o ângulo que a gente está procurando. É o x aqui, pessoal. Eu botei y, mas é o x. Tá bom? É uma regrinha de 3 básica, né? O que acontece? O que está acontecendo do 60 para o 30? O que a gente está fazendo aqui? A gente está dividindo por 2, não é isso? Então, o que a gente vai fazer aqui do 40 para o x? A gente também vai dividir por 2. O x dá 20, né? Ou então a gente pode fazer a multiplicação cruzada. Faz aqui, ó, 60 vezes x dá 60x. Isso é igual a 40 vezes 30. Então, 60x vai ser igual a 1.200. O x vai ser igual a 20 graus. Lembra quanto era o y? O y era 30. Achei agora que o x é 20. Assim, o ângulo formado será de... Gente, 20 mais 30, 30 mais 20, não importa. Esse ângulo é de 50 graus. Então, o que a Bárbara tem que fazer com o Ronald? Tem que brigar com ele. Não, paz, gente. Ela vai discordar sim. Ela vai dizer que o ângulo mede 50 graus. Resposta da letra C. Então, mais uma vez, pessoal, nessa questão, a gente foi lá, a gente desvendou, a gente usou os conceitos e a gente percebeu, a gente constatou um fato de que aquele ângulo era de 50 graus. Tá bom? Mandem as dúvidas, hein? Tô me sentindo carente hoje, ninguém tá mandando dúvida, hein? Manda aí, ó, colocar no endereço. Vamos que vamos? Vamos então agora para a situação problema 4. Olha o que ela fala, vamos lá? Situação problema 4. 3 ilhas A, B e C aparecem em um mapa em escala 1 para 10.000, como na figura. Das alternativas, a que melhor aproxima a distância entre as ilhas A e B é... Então aqui, ó o nosso X aqui. Já posicionei. Tá bacana, gente?
Então, olha só, a gente tem um triângulo aqui, e agora a gente não conhece os três lados, não. Agora, a gente já tem dois ângulos, não é isso? Lembra da lei dos cossenos? O que eu falei para vocês sobre a lei dos cossenos? A lei dos cossenos, ela vai criar uma relação entre três lados e um dos ângulos. É o que está acontecendo aqui? Não, né? Aqui a gente pode criar uma relação entre dois lados e dois ângulos. E aí, professor? Já que a gente não vai usar a lei dos cossenos, o que a gente pode utilizar nessa questão aí? Vamos ver? A gente pode utilizar a lei dos senos. Olha o que ele fala, ó. Para resolver a questão, devemos utilizar a fórmula da lei dos senos. O que eu fiz aqui, pessoal? Desenhei uma circunferência, marquei agora o centro ali dela, mais ou menos, né? E essa circunferência tem lados A, B e C, tem ângulos A, B e C e tem vértices A, B e C. Olha o que acontece. Essa aqui, ó, é a fórmula. O lado A dividido pelo seno do ângulo A é igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo B. Assim como o lado C está para o seno do ângulo C. Isso no final é igual a 2R. Professor, que R é esse? Não está nem na figura. Aqui, gente, R é o raio da circunferência, né? A distância aqui do centro a um ponto da circunferência. Agora, que relação que está existindo entre o ângulo A e o lado A? Está reparando? O lado A é o oposto ao ângulo A. O que está acontecendo entre o lado B e o ângulo B? O lado B é o oposto ao ângulo B. Então, o que a gente está fazendo nessa fórmula, pessoal? Bota aqui, isso, obrigado. A gente vai colocar em cima um lado. Embaixo, a gente vai colocar o seno do ângulo oposto a esse lado. De novo, a gente vai colocar na outra fração outro lado. E embaixo desse outro lado, a gente vai colocar o seno do ângulo oposto a esse outro lado. Não é difícil não, ó. Olha para cá. Isso, ó. Na nossa situação, gente, olha para o lado 12. Vocês estão vendo aqui o lado 12? Fala aí para mim, o lado 12 é oposto a qual ângulo? Ao ângulo de 30 graus. Foi por isso que eu comecei aqui, ó. 12 sobre o seno de 30 graus. E o x, pessoal? Ah, professor, já sei, ó. O lado x é o lado oposto ao ângulo de 105. Mentira, mentira, pessoal. O lado x não é oposto ao ângulo de 105. O lado x é o lado oposto a esse ângulo aqui, ó. Vocês conseguem me dizer quanto é que vale aquele ângulo? Ih, professor, agora a gente está danado aí, porque a gente não sabe esse ângulo. Calma. Basta você se lembrar que a soma dos ângulos internos vale quanto? 180 graus no caso do triângulo. Olha lá na figura. A gente já tem um ângulo de 105 graus, não tem? Tem um outro de 30 graus. Quanto é que dá 105 mais 30? 135 graus. Quanto é que falta para 180? 45. Foi por isso que eu disse que o lado x está aqui, ó, sobre o seno do ângulo oposto, que a gente acabou de descobrir, 45 graus. Gente, eu vou utilizar a aproximação raiz de 2. Aproximadamente 1,4, 1,41. Se usasse 1,4 já estaria bacana, tá? Eu fui um pouco metódico, usei 1,41. Por que eu estou usando isso? O seno de 30 a gente já viu hoje. O seno de 30 vale quanto? Eu vou escrever aqui no quadro, ó. O seno de 30, de novo, vale 1/2. Tá certo? Agora, o seno de 45, ele vale raiz de 2 sobre 2. Esses valores estão naquela tabelinha que a gente aprendeu sobre trigonometria. Aquela tabelinha que tem seno, cosseno e tangente de 3 ângulos. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Tá ok? Vamos multiplicar cruzado? Como é que fica? X vezes seno de 30. Seno de 30 não é igual a 1/2? Coloquei como 0,5. Tá vendo aqui, ó? Que bonito. E aqui, ó, 12 vezes seno de 45. Olha só. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Eu já substituí aqui no lugar do raiz de 2, 1,41. 1,41 dividido por 2 vai dar esse monstrinho aqui, ó, o 0,705. E a partir daí, pessoal, você vai fazer conta, né? A gente achou aqui, ó, 12 vezes 0,705 dá 8,46. Isso é igual, ó, a 0, faltou a vírgula aqui, ó, 0,5x. Então, o nosso x vai ser 8,46 dividido por 0,5. 16,92 centímetros. Agora, não esquece que essa medida é o que está aparecendo onde, pessoal? No mapa. E ele pediu a distância entre as ilhas na realidade, né?
que a gente vai ter que usar agora que a gente não usou? A escala. Lembra? O que é uma escala de 1 para 10 mil? Uma escala de 1 para 10 mil apresenta a seguinte configuração. 1 centímetro do desenho representa, na verdade, 10 mil centímetros. Agora, eu vou dar a distância entre duas ilhas em centímetro? Não, né? O que a gente vai fazer? Olha o que vai voltar aqui pra gente, ó. Relembrando, escala 1 centímetro no desenho representa, na verdade, 10 mil centímetros. Agora, qual é a melhor medida para medir a distância entre ilha? É centímetro? Não, né? A melhor é essa aqui, gente, ó. A melhor é quilômetro. Distância entre ilhas, distância entre cidades, não é isso? A melhor que a gente pode utilizar é quilômetro. Tanto que nas respostas, ele colocou qual unidade? Quilômetro, né? Então vamos passar aqui, ó, de centímetro para quilômetro. Eu vou ter que dividir por 10, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, para passar de centímetro para quilômetro, ou a gente divide por 10 5 vezes seguidas, ou divide direto por 100 mil. Fala aí, cara, quanto é que dá 10 mil dividido por 100 mil? Quanto é que vai dar? 0,1, já em quilômetros. Então, ó, 1 centímetro no desenho representa, na verdade, 0,1 quilômetros na realidade. 16,92 centímetros vão representar o x. O que a gente vai fazer aqui agora? Regrinha de 3. Cruzou multiplicando? 1 multiplicado por x dá x. 0,1 multiplicado por 16,92 dá 1,692. Pessoal, entre os valores lá, qual é o mais próximo de 1,692? É o 1,7, né? Está aqui a resposta. Letra E. Marcamos lá, ó. O valor mais próximo será de 1,7 km. Resposta da letra E. Tá bacana? Vamos lá, ó. Situação, problema 5. Não vamos parar, não. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ninguém vai segurar a gente. Olha, e virou... Isso aqui é uma bíblia, hein, gente? É muita coisa, hein? Olha lá, situação, problema 5. Um viaduto foi construído. Que bom. E o engenheiro Fábio precisa saber qual a altura máxima que um veículo deverá ter para passar com segurança por debaixo dele, para não bater, né? Assim, ele fez com que o Felipe subisse em uma escada bem alta e fizesse a medição. Que maldade que ele fez com o Felipe, hein? Para evitar tal tipo de transtorno, Fábio poderia ter utilizado um teodolito. Calma, não se assuste, pessoal. Aerolito, não, aerolito é outra coisa. Teodolito, gente. Aparelho que mede a altura por meio de medição de ângulos. Assim, a uma certa distância, a gente aponta o teodolito com altura desprezível e importantíssimo, hein? Como se ele estivesse no chão. Para o ponto mais baixo do viaduto, percebendo o ângulo de 60 graus. A gente vai afastar o teodolito por 5 metros em relação ao viaduto e a gente vai chegar a um novo ângulo de 30 graus. Tranquilo? Assim, o maior comprimento inteiro que o veículo deve ter para passar por baixo desse viaduto é 7 metros, é 6 metros, é 5 metros, é 4 metros. Letra E. Para saber a medida da altura, devemos saber a qual distância o teodolito está do viaduto inicialmente. É isso, gente? Será que essa aí é macabra também? Vocês entenderam como é que funcionou a situação? O cara foi lá e botou o teodolito e armou o ângulo. Viu lá, viu que media 60 graus. Se afastou um pouquinho, 5 metros, colocou de novo o ângulo, mediu lá para o ponto mais baixo da ponte e percebeu que era quanto? 30 graus. Eu representei isso para vocês. Olha como é que ficou. Representação da situação descrita. Ó. Primeiro o teodolito está aqui. E aqui nós temos o viaduto, tá vendo? Então, ó, ele primeiro está nesse pontinho aqui, ó. Então ele está vendo o ponto mais alto sobre um ângulo de 60 graus. Ele vai se afastar em 5 metros, tá aqui, ó, nesse ponto. E ele vai começar a ver o ponto mais baixo desse viaduto sobre um ângulo de 30 graus. Aliás, eu já te ajudei muito, né? Olha porque eu te ajudei muito. Eu já coloquei esse ângulo de 120 graus. Por que esse ângulo aí mede 120 graus, pessoal? Ah, é porque aqui do lado tem um ângulo de 60 graus, não é isso? É porque a soma desses dois ângulos tem que dar quanto? Meia volta, 180 graus. Então, olha só. Com esses 120 graus que eu achei agora e com o 30 que eu já tinha, eu vou acabar achando aqui, ó, o outro ângulo.
Por quê? Porque a soma tem que ser 180 graus. Então, dessa forma, pessoal, o que vai acontecer? Esse triângulo que está desenhado para fora, eu vou até esboçar ele aqui do lado, ó. Ou tentar isso aqui, ó, tá aqui. Ele é um triângulo isósceles, não é? Ele tem dois ângulos iguais. Qual é a consequência? Ele vai ter dois lados iguais. Tranquilo? Agora eu quero que vocês foquem nesse triângulo retângulo aqui, ó. Em que a gente tem o H e a gente tem, ó, o 5. E você conhece esse ângulo aqui, ó. É um ângulo de 60 graus. Tá bacana? Para calcular o valor de H, faremos uso do seno no triângulo retângulo. Lembra o que é o seno no triângulo retângulo, gente? Nada a ver agora com a lei dos senos não, tá? Seno no triângulo retângulo é uma situação especial. O seno no triângulo retângulo, ele é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Vamos lembrar. O que é a hipotenusa no triângulo retângulo? É o maior lado, é aquele que está oposto ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados são os catetos. O seno é a divisão do cateto oposto sobre a hipotenusa. Como assim cateto oposto, professor? Não estou entendendo isso não. Olha aqui na figura. Está vendo 60 graus? O cateto que está do outro lado, em relação a ele, é o H. É o cateto que não tem nenhum contato com esse ângulo. É o H. A hipotenusa, o maior lado, oposto ao ângulo de 90, mede 5 metros. Então, ó, o seno de 60 é H sobre 5, tá vendo? Ó? H, cateto oposto, sobre hipotenusa, 5. H sobre 5, não é? Agora, quanto é que vale o seno de 60 graus? Olha a aproximação que eu vou fazer aqui, ó. Raiz quadrada de 3 agora é 1,73. Essa aproximação é bacana que vocês levem para a prova, tá? Por que eu estou falando isso? Estou botando aqui o valor, ó. Raiz de 3 sobre 2 vale para seno de 60 graus e vale para cosseno de 30 graus. Só que em vez de colocar raiz de 3, eu vou aproximar para 1,73. Aproximei, multipliquei cruzado, 2H vai ser igual a 5 vezes 1,73 e encontrei. Olha qual é a altura lá que o viaduto que o Fábio construiu tem. 4,325. Pessoal, diante disso, imagina um caminhão. O caminhão tem 5 metros. Vai tentar passar por debaixo desse viaduto. O que vai acontecer? Vai bater, não vai? Pô, ele tem lá 4,325 aproximadamente, não é? Botou 5, ó, bateu, derrubou o viaduto do Fábio. Pode não, gente. O que vai acontecer ali? Olha lá, a altura máxima inteira tem que ser o maior inteiro, o maior número inteiro que está abaixo desse, ó. Qual que é o maior número inteiro que está abaixo desse? É o 4. Então a gente vai lá, ó. O maior comprimento inteiro que um veículo deve ter para passar por baixo desse viaduto é de 4 metros. A gente vai marcar aqui a letra D. Tá bacana, pessoal? Situação, problema 6. A situação, para mim, ela é especial. Ela é muito, muito bonita. Foi aqui, ó. Prova aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Rio de Janeiro, é Fundão, né? 2008. Ah, que bonito, gente. Uma prateleira de 1 metro de comprimento e 4,4 centímetros de espessura deve ser encaixada entre duas paredes planas e paralelas. Por razões operacionais, a prateleira deve ser colocada enviesada, inclinada, para depois ser girada até a posição final, como indica a figura. Aqui a figura aqui, né, gente? Beleza. Bonita figura, hein? Se a distância entre as paredes, aqui, ó, esse comprimento aqui, é de 1 metro e 1 milímetro, é possível encaixar a prateleira? Pessoal, vocês entenderam como é que funciona a situação? A gente tem lá duas paredes paralelas, tá bom? A distância aqui entre essas duas paredes é de 1 metro e 1 milímetro. Eu vou tentar colocar uma prateleira aqui, ó, enviesada. Eu vou colocá-la assim, ó, de lado e com o tempo eu vou baixando. Eu quero saber se eu consigo ou não. A questão é linda, linda, linda. E não adianta você chegar assim, poxa, a gente colocou lá, vamos lá e a gente empurra e dá. Não, não pode. A gente vai provar numericamente que isso é possível. Vamos ver como? Olha lá, pessoal. Vista de frente, se a gente olhar isso de frente, a gente vai perder a noção de profundidade. E assim, a prateleira é vista como um retângulo. Então imagina só, pessoal. A gente tem uma prateleira na mão. Estou aqui com a prateleira na minha mão. Beleza? Como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Assim você vai ver a prateleira com as 3 dimensões. Se eu botar bem de frente, você não vai ter noção da profundidade dela. Eu estou saindo de uma geometria espacial para uma geometria plana.
Tá ok? Vamos voltar para lá. Situação extrema. Meu Deus, que perigo. Situação extrema. O que é isso, professor? É aquela entre o conseguir e o não conseguir. Eu adoro usar essa explicação. É aquela que o cara está quase conseguindo, nem se de conseguir, mas não está conseguindo ainda. É aquela que se mudar uma coisinha muito pequena, ele vai acabar conseguindo. Tá certo? Volta lá. A situação extrema entre o conseguir e não conseguir, acontece como nesse caso? Ó? Acontece com a prateleira presa na parede pela sua diagonal, tá vendo? Que a gente olhando de frente, pessoal, essa prateleira, como falado anteriormente, ela é um retângulo, não é? Isso. Então, como é que ela pode ficar presa da pior maneira possível? É claro, pessoal, se eu pegar aqui, ó, duas paredes com distância aí entre elas de 1 metro e 1 milímetro, tentar jogar aqui uma prateleira com 20 metros, ela não vai conseguir, ela vai prender aqui no alto, não vai? Agora, a pior maneira que você tem de ficar preso é essa aqui, ó. Pior porque é aquela que você quase vai conseguir, vai dar aquele gostinho, quase, mas não vai conseguir, tá bom? Agora, essa situação aqui, ó, ela vai trazer pra gente uma situação a mais, né? Por quê? Ah, professor, eu vou chegar aqui, ó, eu vou dar um tapão aqui, esse troço... Não, não pode. A gente quer colocar a prateleira bonitinho, não pode forçar. A questão não falou sobre isso, tá bom? Vamos pensar aqui, ó. Tá vendo o que está acontecendo nesse caso? Nesse caso, essa linha aqui, ó, tá vendo essa linha aqui, ó? Essa linha aqui, ó, nesse caso, ela é a diagonal do retângulo, não é? Além dela ser diagonal do retângulo, nesse caso, ela também está sendo a distância entre as paredes. Interessante. Então, a linha aí que representa a diagonal desse retângulo, ela também está sendo a distância entre as paredes. Agora, o que significa isso? A gente não conseguiu colocar porque é exatamente igual, não é isso? Gente, se a diagonal fosse maior, eu ia ficar preso como nessa situação aqui, ó, um pouco para cima. O que vai acontecer se a diagonal desse retângulo for menor? O que vai rolar, pessoal? Se a diagonal desse retângulo for menor, a gente vai fazer o seguinte, cara. A gente vai conseguir colocar essa prateleira. Porque não vai bater nenhum pontinho aqui e ela vai passar. Beleza. Então a gente tem que fazer o que nessa questão? A gente tem que comparar a diagonal desse retângulo com a distância entre as paredes. Repara o seguinte, a distância entre as paredes a gente já tem. Olha lá, vamos ver? A questão falou, se a distância entre as paredes é de 1 metro e 1 milímetro, beleza? Então a distância entre as paredes a gente já tem. O que a gente vai precisar agora? Calcular essa diagonal, não é isso? Agora eu quero que vocês pensem aí, ó, como é que a gente vai calcular essa diagonal, né? Pessoal. Bom, quando a gente traça uma diagonal de um retângulo, tá aqui, ó, a gente tem um retângulo, tá bom? Quando a gente traça uma diagonal de um retângulo, a gente está fazendo o que com esse retângulo? A gente está dividindo esse retângulo em dois triângulos, retângulos idênticos, não é isso? Triângulo, retângulo. Olha o que eu escrevi para vocês. Assim, já que a gente tem que comparar as dimensões da diagonal da prateleira com a distância entre as paredes, a gente vai ter que achar de qualquer maneira, então, pessoal, a diagonal desse retângulo. Aqui, ó, isso aqui é metade da prateleira, pessoal. Eu tenho que achar o A, ó. Não é isso? Bom, a distância entre as paredes a gente já tem, ó, 1,001 metros. O que eu fiz, ó? Essa representação de 1 metro e 1 milímetro é uma representação mista. Tem 1 metro e tem 1 milímetro. A gente está usando aí tanto 1 metro como 1 milímetro. Isso não é bom. O ideal é que a gente utilize sempre o quê? Uma unidade só. Nesse caso, você poderia passar tudo para milímetro. Daria 1001 milímetros. 1001 é um número muito grande. Eu preferi passar tudo para metro nesse caso. Abrir uma exceção. Então, foi por isso que aqui, ó, a gente chegou a 1,001 metros. Tranquilo? Lembra daquela escala que eu apresentei para vocês no outro slide? Milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Não foi isso? Foi, né? Então, a gente vai usar aquela escala também para fazer isso aqui. Tá bom? Agora, para achar o comprimento, a gente vai utilizar aqui, ó, um dos conceitos mais importantes da geometria. Um dos conceitos mais utilizados nas provas de vestibular. Talvez, dentro da geometria, é o conceito que mais aparece. Tá bom? Teorema de Pitágoras.
que o Teorema de Pitágoras faz? Lembra que eu até cantei na musiquinha da lei dos cossenos? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá certo? Quem é o A de um triângulo retângulo? É a hipotenusa. É o lado oposto ao ângulo reto aqui, ó. Tranquilo? O B e o C são os catetos. Que beleza, que beleza. Agora, o que vai ser o C na prateleira e o B na prateleira? Vamos ver, ó. É esse lado e esse lado, não é isso? É o comprimento e a espessura da prateleira, é ou não é? Qual o comprimento da prateleira? 1 metro. Bacana, hein? Bacana, hein? E qual que é a espessura? 4,4 centímetros. O que eu vou fazer com 4,4 centímetros? Vou passar para metro também. Então aqui, ó. No lugar do B eu vou usar 1 metro. No lugar do C eu vou usar 4,4 centímetros, mas já passados para metro. Olha o que eu fiz. A diagonal ao quadrado vai ser 1 ao quadrado. Professor, o que é isso aqui, ó? 0,044. Gente, já é esse 4,4 aí, já passando para metro, tá bom? 0,044. Lembra? 1 metro tem quantos centímetros? Tem 100. Então, de metro para centímetro, a gente multiplica por 100. De centímetro para metro, a gente divide por 100. Tá ok? Então, aqui a gente vai acabar achando, ó, 0,044 ao quadrado. Ih, professor, conta difícil. Bom, essa conta aí, a gente ensina isso no ensino fundamental. Como é que a gente faz a multiplicação entre números decimais? A gente vai esquecer da vírgula, vai ler esse número sem vírgula, fazer a multiplicação e depois a gente vai contar as casas decimais. O que seria o 0,044 sem vírgula? Esquece a vírgula. Seria 0044, não é isso? O que é 0044, gente? 44. Então, é como se estivesse fazendo 44 ao quadrado. Vai fazer o 44 ao 44, aqui, ó. Fiz o 44 vezes 44, multipliquei tudo, fiz de cabeça. Poxa, professor, você é sinistro. Não, isso aqui eu já decorei, cara. 1936, não é isso? Acontece, pessoal, que a gente tem, na verdade, 0,044 vezes 0,044. Aqui em cima, gente, nós temos 3 casas decimais. Aqui embaixo, nós temos 3 casas decimais. Quantas casas decimais a gente tem no total, então? 3 mais 3, a gente tem que colocar, então, 6 casas decimais. Foi o que eu fiz. Eu escrevi 1936, só que com 6 casas decimais. Tá aqui. Ah, não gostei não, professor, feio, né? Eu também concordo, é feio realmente. Eu prefiro aqui fazer 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, não, realmente é muito mais fácil. Bom, então o D ao quadrado vai ser 1,001936. Agora, vocês se lembram lá do x ao quadrado? Vou botar outro exemplo, hein? X ao quadrado igual a 9? Aí era mole, né? Pô, se x ao quadrado for 9, eu tenho que pensar qual o número que é elevado ao quadrado da 9? Ou 3 ou menos 3. Menos 3 não teria sentido na geometria, eu usaria o 3. Agora aqui, ó, a gente tem que fazer o quê? Tirar a raiz quadrada. Agora pensa bem, tem lá pouco tempo para resolver as questões. Você vai pegar esse 1,00936, tirar a raiz quadrada, cara? De jeito nenhum. Imagina o seguinte, o x é a raiz quadrada de 1,001936, não é isso? Vou te dar um exemplo. Quem é maior, pessoal? O 5 ou raiz de 27? Pare e pensa aí. Professor, mas eu não sei quanto é raiz de 27. Tenta pensar o que você pode fazer. 5 ou raiz de 27? Pensa aí, o 5 não é a mesma coisa que raiz de 25? Então, quando eu comparo o 5 com raiz de 27, eu estou comparando raiz de 25 com raiz de 27. É uma comparação muito mais tranquila. Quem é maior, pessoal? Raiz de 25 ou raiz de 27? Raiz de 27. Portanto, raiz de 27 é maior do que 5. Eu tenho que comparar a diagonal com a distância entre as paredes, não é isso? A distância entre as paredes eu tenho, a diagonal não. Eu tenho a diagonal ao quadrado. Então, já que a gente quer comparar a diagonal com a distância entre as paredes, a gente só conseguiu a diagonal ao quadrado, o que eu vou fazer com a distância entre as paredes? Também vou elevar ao quadrado. Foi o que eu fiz, ó. Esse h aqui, gente, é a distância entre as paredes. H ao quadrado vai ser 1,001 ao quadrado. Fiz essa conta com o mesmo raciocínio dessa aqui e encontrei, ó.
H ao quadrado é igual a 1,002001. Compara aí, pessoal. Quem é maior? 1,001936 ou 1,002001? É o H, né? Então, assim, o nosso H ao quadrado vai ser maior que D ao quadrado. E como os dois números são positivos, eu vou ter que, consequentemente, o H é maior que o D. O que significa o H e o D mesmo? O H é a distância entre as paredes. O D é a diagonal da prateleira, não é? Se a distância é maior do que a diagonal, o que vai acontecer, pessoal? Coloca lá. A gente vai? Vai conseguir, né? É possível colocar a prateleira. Tiramos onda, hein? Nem tivemos que ficar lá empurrando lá para resolver a questão. De novo, olha essa habilidade. O que a gente está fazendo nessa habilidade, pessoal? A gente está usando alguma lei, algum teorema, tá certo? Para poder provar que uma coisa vai acontecer ou não vai acontecer. No caso, a gente teve sucesso em conseguir colocar essa prateleira. Tá certo? Pessoal, situação, problema 7. De novo, ó, o FRJ gostava muito desse assunto aí, da intervenção aí, nos argumentos dentro da geometria. Vamos ler? Olha o que a questão fala. Uma esfera de vidro de diâmetro interno 10 centímetros está cheia de bolas de gude perfeitamente esféricas, de raio 1 centímetro. Então, o diâmetro da grandona é 10 centímetros, o raio das pequenininhas que estão lá dentro é de 1 centímetro. Bom, se o N é o número de bolas de gude dentro da esfera, indique qual das opções a seguir é verdadeira. O número de bolinhas de gude lá dentro é maior que 125? Opção 2, é igual? Opção 3, é menor que 125? Obviamente, justifique sua resposta. Então, pessoal, não adianta chegar lá e fazer o seguinte, ó, poxa, na boa, tem 10 centímetros, tem 1 centímetro, deve caber. Eu tô com pressentimento, acordei hoje achando que vai. Eu sou desses aí, acho que vai. Não. Aí você está fazendo previsão, não é a nossa matemática, não. A gente vai provar numericamente. Mas como é que a gente vai provar isso? A gente está querendo saber se as bolinhas de gude cabem dentro dessa grande esfera, né? Agora, a bolinha de gude ela tem um volume, não tem? Opa, falei uma palavra importante, volume. É o que a gente tem de capacidade, não é isso? A gente quer saber qual volume a gente consegue colocar dentro dessa bola grandona. Tá certo? O que eu vou utilizar para isso? Olha lá. Vamos utilizar a fórmula do volume da esfera. Gente, tranquilo, o que é uma esfera? Uma bola, né? Uma bola de geometria espacial. Então, olha só, o volume é 4/3 vezes... Lembra desse númerozinho aqui, gente? É o π, né? É aquele número irracional. Vocês aproximaram muito esse número para 3,14. Então, ó, 4/3 vezes π vezes r ao cubo. O que é esse r aí, pessoal? O que é esse r aí, pessoal? É o raio da sua esfera. Bom, na primeira questão, ele me deu um diâmetro interno de 10 centímetros. Diâmetro é a mesma coisa que raio, pessoal? Toma cuidado, hein? Diâmetro não é raio, não. O diâmetro é o dobro do raio. A gente até brinca com o pessoal. O que é pior do que cair um raio? O que é pior do que cair um raio na sua cabeça? É cair um diâmetro, porque são 2 raios. Lembra dessa piadinha que você nunca mais vai esquecer. A piada é horrorosa, né? Mas lembra que você não vai esquecer. Enfim, se o diâmetro é de 10 centímetros, o diâmetro não é o dobro do raio? Então o raio da primeira vai ser quanto, pessoal? Vai ser 5. O raio da segunda ele já me deu. Vale 1, né? Vamos lá, ó. Substituindo os valores dos raios que a questão nos deu, temos o volume da pequena. Eu estou substituindo na pequena o raio aqui por 1, né? 1 ao cubo, gente, quanto é que é 1 ao cubo? 1 vezes 1 vezes 1. Dá 1, não dá? Então vai ficar 1 vezes 4π sobre 3. 4π sobre 3, unidade, centímetros cúbicos. Depois eu vou substituir para a grandona o raio por, lembra? 5. Substitui lá, quanto é que é 5 ao cubo? 5 ao cubo é 125. Multipliquei por 4π, 500π, no caso, sobre 3 centímetros cúbicos. Professor, por que você deixou o sobre 3? Porque não tem como simplificar, esses números aí são primos entre si. Tá bom? Agora, eu posso pensar até numa situação melhor. Imagina que você comprou lá uma garrafa de refrigerante, tá bom? O volume dessa garrafa, vou fazer um exemplo bem fácil, leva esse para a prova, hein? O volume dessa garrafa aí é de 600 ml.
Aí eu coloco lá alguns copos de 200 ml. Quantos copos de 200 ml eu consigo preencher com uma garrafa de 600 ml? Para e pensa. Falou 3 aí? Por que você falou 3? Qual foi a conta intuitiva que você fez? Você percebeu que se eu dividir o 600 ml, que é meu volume total, pelo 200 ml, que é meu volume unitário, eu vou conseguir a quantidade de copos, né? 600 ml dividido por 200 ml, 3. Eu quero saber quantas bolinhas de gude cabem dentro dessa bolota grandona aí, não é isso? O que eu vou fazer? Lê lá, lê lá. Assim, dividindo o volume grande pelo volume pequeno, teremos 125 como resultado. Ou seja, pessoal, se eu dividir esse segundo volume aqui, ó, pelo primeiro, a gente vai ter 125 exatamente, cara. Agora, vamos pensar. Quando eu dividir lá os 600 ml por 200 ml, a gente conseguiu encher 3 copos, não é isso? Conseguiu colocar o líquido lá tranquilamente, né? Quando a gente dividiu o volume da esfera grande pela esfera pequena, a gente achou exatamente 125. E é isso que torna essa questão inteligentíssima. O pessoal vai pensar, poxa, que bacana. Então, eu consigo colocar exatamente 125 bolinhas de gude lá dentro, né? Sim ou não? Não. Olha para as opções lá. Me empolguei, tá aqui, ó. Olha para as opções. Estão vendo? Olha só, ou a gente vai colocar mais de 125, ou exatamente 125, ou menos de 125. O que vai acontecer? Volta aqui para mim. O que vai acontecer? Estou lá com a bolinha, a bolona, estou colocando as bolinhas, não é isso? Qual a diferença lá entre a bolinha e o líquido, o refrigerante? O líquido você consegue condicionar ali dentro perfeitamente. Você não vai perder espaço entre líquido. Agora, quando você colocar as bolinhas, o que vai acontecer entre as bolinhas? Você perde um espacinho aqui, você perde um outro espacinho aqui, outro. Dá para mensurar que espaço é esse? Não. Mas dá para ter certeza que se o volume da maior é 125 vezes o volume da menor, a gente não consegue colocar 125, porque a gente perde esses espacinhos. Foi assim que eu concluí a questão para vocês. Vamos ler? Portanto, a esfera grande tem volume igual ao volume de 125 esferas pequenas. Como, na distribuição das esferas pequenas dentro da esfera grande, perde-se volume entre as pequenas, não será possível colocar as 125 esferas pequenas dentro da grande. Logo, o número de bolinhas que a gente vai colocar lá dentro é menor que 125. E, portanto, a gente vai marcar a opção 3. Tá ok, pessoal? Bom, situações de problema aí já estão feitas. Chegou o momento que a gente vai começar a olhar para a ficha, não é isso? Então a gente vai resolver as questões da ficha agora. Eu vou ler cada questão com vocês, vou dar um empurrãozinho e vocês vão ter 5 minutinhos aí para cada questão, para vocês poderem me resolver, tá bom? Vamos lá, vamos ler juntos a atividade 1 aqui? Ih, rapaz, olha de onde foi essa atividade 1. Ih, maluco. Enem, cara, conhece o Enem? É, teu sucesso aí, cara. Olha como é que tá essa questão, foi do Enem de 2009. Rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Então, ó, já vocês vão ver esse mapa aí, tá certo? Considere que a direção seguida por um avião A1 que partiu de Brasília, olha aqui Brasília, DF, sem escalas para Belém, no Pará ou Pará? Pará tirou dúvida outro dia. Estou sentindo falta aí das dúvidas do Pará, hein? Aí, ó. Ele saiu aqui do Distrito Federal e foi pro Pará. Tá ok. Opa, passei? Tá aqui. Considere que a direção seguida por um avião 1 que partiu de Brasília, sem escalas para Belém, no Pará, seja um segmento de reta com extremidades em DF e em 4. 4 é um númerozinho que está aqui, ó, em Belém do Pará. Tranquilo, gente? Beleza, continua lendo. Suponha que um passageiro de nome Carlos, ó, o Carlos, ó, já construiu a ponte lá na situação problema 1, já está voando já, ó. Pegou um avião A2 que seguiu a direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário, te ajudei, hein? Com a rota de Brasília a Belém e pousou em alguma das capitais brasileiras. O avião A3 seguiu a direção que forma um ângulo reto no sentido anti-horário
com a direção seguida pelo avião A2 ao partir de Brasília, Distrito Federal. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semi-reta, com origem na cidade de partida e que passa pela cidade de destino do avião, pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão em... Então aqui as opções. Tá ok, pessoal? Então olha só. Vamos recapitular? O Carlos vai pegar o avião A2. Qual vai ser a direção que esse avião vai ter? É uma direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário. Aqui o sentido horário, esse primeiro que eu desenhei aqui, ó. No sentido horário. Com o que, gente? Com a rota Brasília-Belém, que é essa aqui, ó. Beleza, pessoal? Que maravilha. O avião ele vai pousar em alguma capital brasileira, beleza. O avião A3 seguiu a direção que forma um ângulo reto no sentido anti-horário com a direção seguida pelo avião A2 a partir de Brasília. Tá bom? Então, ó, o avião, o primeiro, o A2, na verdade, vai formar um ângulo de 135 graus com essa retinha e o avião A3 vai seguir, depois da parada do A2, uma direção de um ângulo reto. Se lembram o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Marca aí para mim, ó, onde é que ele foi parar e no final, onde é que ele foi parar no final e a escala, né? A escala aqui a princípio e para onde ele embarcou no final. Tá bom, gente? Aqui, ó, tô esperando vocês, 5 minutinhos para vocês resolverem essa questão e eu volto, tá bom? Vai lá, tenta, vocês vão conseguir. Obrigado.
Vamos lá, gente? Vamos que vamos. Tomei até um susto com vocês chegando de repente assim, ó. Vamos lá. Bom, lembra que a gente tinha aqui, ó, a gente tinha a primeira situação, não é isso? É o primeiro voo, né? Bom, a figura ao lado mostra a rota seguida pelo avião 2. Vocês estão vendo a setinha aqui, ó? Lembra qual foi o sentido, ó? O sentido horário. Então o cara vai sair lá do Distrito Federal, vai parar nesse estado maravilhoso, estado bonito, em Minas Gerais, não é isso? Bom, então a figura ao lado mostra a rota seguida pelo avião A2, que partiu de Brasília e seguiu uma direção que forma um ângulo, lembra? De 135 graus. Gente, 90 graus seria aquele ângulo de 1/4 de volta. Aquele ângulo reto, não é isso? Aquele ângulo assim. Os 135 graus vai ser isso mais metade disso. Por isso que está dessa maneira, tá bom? Por isso que está aparecendo assim. Bom, no sentido horário com a rota Brasília-Belém. Então, já sabe que a escala foi onde, pessoal? Capital de Minas Gerais. Vou dar aula de geografia agora. Belo Horizonte. Olha Belo Horizonte aí. Bom, essa figura aqui, ela já vai mostrar a rota seguida pelo avião A3, que partiu de Belo Horizonte e seguiu uma direção que forma um ângulo reto no sentido anti-horário aqui, ó. No sentido anti-horário. Perdão, no sentido anti-horário. Tá? Daqui, ó, para cá. Tá certo, gente? Então, ele vai subir. Vai subir, ó, para esse outro estado maneiríssimo. Pô, isso aí é o estado número 9, capital número 9, foi para Salvador. Então, na verdade, pessoal, ele passou em Belo Horizonte e em seguida ele embarcou para Salvador. Então, é por isso que a gente vai marcar aí a letra B. Tá bom? Situação 2, atividade 2 agora da ficha. Vamos lá? Vamos ler aí. Foi do Enem também, bem recente, aliás. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno de seu centro por um ângulo em graus de 45, 60, 90, 120, 180. Vamos entender isso? Bota aqui para minha câmera, por favor. Obrigado. Ó. Imagina um polígono. Estou segurando esse polígono aqui na minha mão. Eu vou rotacionar esse polígono em relação ao seu centro. Ele quer saber quantos graus eu posso rotacionar esse polígono, de forma que, a partir de cada rotação, eu acabe ficando na mesma situação. Olha bem aqui para a figura, ó. Olha aqui bem para a figura. Vou marcar para vocês, ó. O polígono é esse aqui, ó. Escolhi uma pedrinha aqui. Eu quero saber qual angulação que a gente vai ter, que a gente vai poder girar, de forma que depois desse giro, a figura fique exatamente assim. Vou te dar um exemplo, hein? Olha para cá o exemplo. Quadrado. Olha o quadrado aqui, ó. Tá vendo o quadrado na minha mão? Quadrado. Vou girar esse quadrado. Eu girei 90 graus. Continua sendo um quadrado. Você vai fazer a mesma coisa com esse cara. Ele é invariante por rotações. Vamos lá? 5 minutinhos para vocês. Vamos lá, tô esperando, hein?
Oi, pessoal. E aí? Matamos mais essa? Vamos lá ver? Como é que ficou isso aí? Vamos lá ver, vamos lá ver. Bom, eu redesenhei o polígono aqui, ó. E eu fiz o seguinte, ó. Peguei os vértices A, C e B e liguei aqui para o ponto O, tá vendo? Repara o seguinte, ó. Aqui no ponto O, em volta dele, eu formei um ângulo de 360 graus, não é isso? Bom, observe que para o polígono ser invariante por rotações, o ponto A vai girar e vai ter que coincidir ou com B ou com C, depende do sentido, né? Se for no sentido horário, por exemplo, vai ter que coincidir com B. Então ele vai ter que fazer um giro desse ângulo aqui, não é isso? Beleza. Assim, sendo o O o centro do polígono, os ângulos centrais são iguais. E cada um a 120 graus. Então o que acontece, pessoal? Esse ângulo aqui, ó, ele vale 120 graus. Por que esse ângulo vale 120 graus, pessoal? Porque eu peguei lá o ângulo central, que era de 360 graus, e dividi em quantas partes? Em 3 partes, ó. A primeira, a segunda e a terceira. Então, a rotação que deixa o polígono invariante é o de 120 graus. Marquei lá, quer marcar, ó. Letra D. Tá bacana? E com isso, pessoal, quero agradecer a atenção de todos vocês. A gente teve uma aula muito bacana. A gente está aqui, pô, estou muito feliz de estar dando aula para o Brasil todo, uma experiência nova, muito legal mesmo. Quero agradecer aqui a produção que foi mega carinhosa comigo, valeu, tá bom? Até a próxima aula, semana que vem a gente está junto de novo. A gente mata a saudade. Até mais, tchau, tchau. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 47. Bom estudo e até a próxima aula!